7 de dezembro. E quem diria? Já acabou o ano, né? Sim, fim de Brasileirão, fim de ano pro nosso futebol. O Palmeiras foi campeão. Quem diria? Depois do Botafogo ter liderado praticamente todo o campeonato. E o Grêmio, vice-colocado? Quem diria? Em um ano de volta da Série B e com despedida de luxo do Soares no Maraca. O Inter terminou em alta. Quem diria? Depois de olhar para o Z4, os colorados emendaram vitórias na reta final. E o Santos, hein? Quem diria? No ano marcado por homenagens ao Rei Pelé, rebaixado pela primeira vez na história. Nesse 7 de dezembro, de fim de Brasileirão, eu diria, tá? Que com tudo da última rodada do Brasileirão, tem Globo Esporte. Oi, gente, muito boa tarde. Tudo da última rodada desse que foi o Brasileirão mais maluco de todos os tempos. E essa última rodada foi uma loucura também. Confirmou o Palmeiras campeão. Confirmou o Grêmio como vice-campeão na fase de grupos da Libertadores. O Santos na Série B. Quem diria? Tudo isso vai ser assunto a partir de agora no Globo Esporte. A gente começa pela vitória do Grêmio, vice-campeão do Brasil, com show de Luis Soares na despedida. Senhoras e senhores, preparem-se para o que vem aí. Driblou o goleiro, bateu! Gol! São imagens fortes, carregadas de emoção. Gol de Soares, gol de Maracanã! Imagens de uma história de luta, garra, determinação e competência. Pé direito, cavou! Gol! Um monstro, um fenômeno. Eu dizia antes do jogo aqui, só tá faltando gol no Maracanã dele. Estádio Maracanã. Já foi o maior do mundo. Com a reforma, perdeu esse posto, mas continua sendo um palco mágico. Quando Soares pisou no gramado para o aquecimento, deve ter passado um filme na cabeça dele. Talvez tenha sido a última vez do uruguaio no Maraca. A última entrada em campo foi com a faixa de capitão. Uma justa homenagem para quem liderou esse grupo. Soares jogou desde o início para ser protagonista. Ele foi caçado em campo. Ele cobrou falta. Ele discutiu com a arbitragem. Ele estava afim. O Fluminense sabia quem estava enfrentando. Tanto é que chegou a colocar 3 para marcar o goleador gremista. E sabia que não ia ser fácil. Por isso o Cano tentou de longe. O Marcelo até imitou o Soares num voleio. Todas as conclusões para fora. Quando o Fluminense esteve melhor, a bola bateu na mão do Rodrigo Eli dentro da área. Pênalti. John Arias cobrou com categoria. Isso foi a senha para o Grêmio reagir e para o Soares virar protagonista. Quis o destino que a despedida do Soares fosse aqui, no templo do futebol mundial. E olha que o destino caprichou com o atacante uruguaio. Ele fez o primeiro gol dele no Maracanã justamente nessa despedida. E não foi um gol qualquer. Foi uma obra-prima digna de Maracanã. Soares dividiu a bola no meio-campo. Não se deu bem. Na sequência do lance, ele recebeu o lançamento do Vila Sante. Correu livre, entrou na área. Quando muitos imaginaram que ele iria tocar na saída do Fábio, ele driblou o goleiro e fez um golaço. Lançado ainda no campo de defesa, atravessou o Maracanã, olhou para o lado, olhou para o outro, driblou o Fábio, mandou para a rede, gol de Maracanã, gol de Soares, insaciável. Acho que para fechar o ano no Grêmio é perfeito. 2 minutos depois, o Everton Galdino se inspirou em Soares, driblou um e tocou no canto. Virada gremista. Na comemoração, uma discussão do Felipe Melo com o autor do gol. Soares foi lá e comprou a bronca. Até nisso ele foi bem. Nos acréscimos, o Nino parou em Kaique. Com essa defesa, o goleiro gremista escreveu o nome dele na despedida do Luizito. Me permitir estar vivendo esse
Isso aqui que eu tô vivendo sobrenatural, sabe, aqui no Grêmio. E foi outra jogada do Soares que chamou a atenção. Ele foi lançado na direita, deu uma caneta em Thiago Santos e tocou para o Ferreira. A jogada acabou em pênalti. E mais uma vez o uruguaio surpreendeu. Com uma cavadinha, ele marcou o terceiro. Craque! Gênio! Golaço até de pênalti. Luizito El Pistoleiro! E ele veio aqui, parece que estrela, né? Até de pênalti faz golaço, né? E na reta final, apareceram alguns coadjuvantes nessa história. John Kennedy foi um deles. Nesse lance, o Kaique salvou. Mas nesse outro, não deu para o goleiro gremista. Final 3-2. Grêmio consolidado no G4. Vice-campeão com 2 pontos a menos que o Palmeiras. Porém, com o maior número de vitórias que o campeão. Agora é lógico que ele foi o diferencial com os gols dele. E todos nós estamos tristes. Eu me despedi, falei para ele que foi um prazer muito grande. No último ato de Soares, ele caprichou. Encheu esse torcedor aí de alegria. Deu a camiseta do aquecimento para ele. Não vai levar pro colégio para mostrar pros os amigos? Não acreditou que ganhou a camisa? Não acreditei. Foi um sonho de mãe realizado com ele. Soares mostrou que além de competir e fazer gols, ele também sabe brincar. Quando foi substituído, ficou com a abraçadeira de capitão, na mesma linha, no banco de reservas. A minha fica para mim no céu, por isso eu fiquei. Sorriu, ele se divertiu. Desfrutar, divertir, brincar, fazer gol e ajudar o Grêmio a voltar na Libertadores. Soares foi Soares, do início ao fim. Ensinou, aprendeu, encantou. E a gente agradece, Luizito. Muito obrigado. Até breve. O futebol brasileiro agradece a Luiz Soares, né, seu Maurício? Verdade, rainha. O Soares que não só coloca o Grêmio na Libertadores ano que vem, mas como vice-campeão brasileiro com mais vitórias do que o campeão Palmeiras, inclusive. Só 2 pontos atrás do Palmeiras. E o Brasil foi suarizado em 2023. O Maracanã passou por um novo maracanaço. Lembra o maracanaço? 50, Uruguai ganhando do Brasil uma Copa do Mundo. A diferença é que ontem era um uruguaio a favor de um brasileiro. Um brasileiro inesperadamente, mas merecidamente vice-campeão do Brasil, o Grêmio. Vindo da Série B, é impressionante. Bom, o Soares se despede. Agora o técnico Renato Portaluppi ainda não disse se fica ou não em 24. Olha o que ele disse depois do jogo. Me deixe em paz, que eu estou de férias. As perguntas você tem que fazer para o executivo, vice-presidente e o presidente do clube. E aí, seu Maurício? Bom, que o Renato é salvo-conduto, é bola de segurança, nem você, nem eu, nem a Alice, nem ninguém tem a menor dúvida. O Renato é uma espécie de garantia de que o ano começa com meio trabalho andado. Só que o Renato é, abre aspas, chato, no sentido de pedir sempre à sua direção que tenha mais qualidade, para que ele seja campeão. É o que ele mais foi na vida, como jogador e como treinador. E certamente a permanência vai passar por isso, por esse reforço. Também. Bom, Maurício, vamos falar do que a gente já sabia que ia acontecer? Fazia tempo, esse fundo. Fala, torcedor gremista, beleza? Um dia após encerrar sua participação no Brasileirão, o tricolor começou a trabalhar na manutenção do elenco. Na manhã dessa quinta-feira, o clube anunciou a compra de 70% dos direitos econômicos do meio-atacante Everton Galdino. O novo vínculo do jogador com o tricolor irá até o final de 2026. Contratado no final do ano passado por empréstimo, Galdino se tornou uma peça importante na rotação da equipe do Grêmio. Com a confiança de Renato, esteve presente em boa parte das partidas realizadas pela equipe. No total, atuou em 42 jogos com 9 gols marcados e 2 assistências. Além disso, conquistou os títulos do Gauchão e da Recopa Gaúcha 2023. Titular na última rodada do Brasileirão contra o Fluminense, o jogador foi crucial na vitória por 3-2, que assegurou a segunda posição na tabela para a equipe gaúcha. O meio-atacante anotou o gol da virada nos acréscimos do primeiro tempo. Aos 26 anos, Everton Galdino ainda coleciona passagem pelas categorias de base do Vila Nova e do São Paulo. Na sequência, defendeu as cores do Figueirense e Ponte Preta. Em 2022, entrou no radar do Grêmio após fazer uma bela campanha pela Tombense na Série B.
Então aí Everton Galdino com contrato renovado para 2024.